Desequilíbrios do balanço de água. Presença de desequilíbrio no balanço da água significa que a mesma está em excesso ou em falta em um ou mais compartimentos corporais. Este desequilíbrio pode incidir nos espaços intracelular e extracelular. Neste último, o espaço transcelular, também chamado terceiro espaço, não possui relevância na reserva líquida, mas torna-se importante nos casos de sequestro hídrico, acumulando fluidos, eletrólitos e proteínas em espaços potenciais do corpo, a exemplo do peritoneal, pleural e intersticial. Os distúrbios hidroeletrolíticos distribuem-se em dois grupos principais: as variações de volume, hipo e hipervolemia, e as variações de concentração. Desequilíbrio de volume envolve perda ou ganho proporcional de sódio e água no espaço extracelular, enquanto desequilíbrio de concentração ou osmótico envolve perda ou ganho desigual de água e sódio no espaço extracelular. Desequilíbrio da concentração pode ser de três tipos: isotônico, hipertônico e hipotônico. Déficit de água corporal. A desidratação ocorre quando o corpo humano não tem água suficiente para realizar suas funções normais. A desidratação é uma ocorrência comum no Brasil e todos os anos milhares de pessoas falecem por causa dela. Apesar de ser um achaque grave, é facilmente prevenível e tratável, desde que se reconheçam prontamente seus sintomas e se tome os devidos cuidados. Há quem pense que nunca ficou desidratado. Todavia, a desidratação incide todos os dias em variados momentos. Isto porque todos os processos que eliminam fluidos corporais, produção de urina, transpiração, produção de fezes, dentre outros, estão invariavelmente acontecendo, o que faz da perda de água uma condição igualmente constante. Para se ter uma ideia de tal afirmação, quando uma pessoa sente sede, a água já está em falta no organismo há algum tempo. As causas mais frequentes de desidratação são falta de ingestão ou perdas fluídicas pelas vias ordinárias, perspiração cutânea pulmonar, poliúria, diarreia ou por vias extraordinárias, vômitos, aspiração gastrointestinal, íleo adinâmico, fístulas digestivas. Comumente, o primeiro sintoma verificado numa pessoa desidratada é a sede. Além deste, o indivíduo apresenta as mucosas secas, o que pode ser averiguado pela boca sem saliva. Também os olhos ficam ressecados e fundos. A pele se torna mais seca e formam-se pregas depois de tê-la pinçada e solta. Quando a axila e a virilha se apresentam francamente secas, o déficit de água costuma ser superior a 1.500 ml. Qualquer variação rápida de peso, superior a 500 gramas em um intervalo de 24 horas em indivíduo adulto, deve-se quase sempre à perda ou ganho de líquidos. Diminuição da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, diminuição da amplitude do pulso arterial, colapamento das veias periféricas, especialmente as jugulares, e diminuição da pressão venosa central, reflete diminuição do líquido intravascular. Quando o indivíduo está desidratado, na tentativa de reter líquidos, a urina torna-se concentrada e observa-se diminuição da diurese, oligúria. Na criança pequena que tem fontanela, moleira ainda aberta, a mesma estará deprimida. Obnubilação, febre e coma são sinais tardios da desidratação. Nas perdas de água superiores a 15% do peso corpóreo, a morte pode ser o desfecho evolutivo.
Quando uma pessoa está desidratada, apresenta hipovolemia e hemoconcentração, que estimula receptores apropriados, os quais enviam informações ao hipotálamo para que este libere hormônio antidiurético, que agem nos rins, incrementando a reabsorção de água. Como consequência, verifica-se diminuição do volume urinário e aumento da quantidade de líquidos na corrente circulatória. O incremento de água reduz a concentração iônica, com consequente regulação da osmolaridade plasmática e inibição da liberação de hormônio antidiurético. A desidratação pode ser classificada em: quanto à osmolaridade, isotônica, a concentração do sódio plasmático permanece dentro dos limites normais, perda de água igual a de sódio. Hipotônica, a concentração do sódio plasmático é baixa, perda de sódio maior que a de água. Hipertônica, o sódio plasmático estará elevado, perda de água maior que a de sódio. Quanto à intensidade, baseia-se na perda de peso corporal. Leve ou primeiro grau, perda de peso de até 5%. Moderada ou de segundo grau, perda de peso de 5 a 10%. Grave ou de terceiro grau, perda de peso acima de 10%. O efeito produzido pela desidratação é muito variável e depende tanto da aclimatação ao ambiente quanto da quantidade de líquidos perdidos. Perdas de até 1.500 ml de água em adultos têm como única manifestação a sede. Pacientes que perdem de 1,5 a 4 litros apresentam, além da sede acentuada, secura de boca, virilha, axilas e hipernatremia, que pode ser utilizada para quantificar o déficit de água. Perdas acima de 4 litros determinam grande hipernatremia, maior de que 155 miliequivalentes por litro, alteração da consciência e morte. Quando a desidratação é leve, o tratamento oral é suficiente, sendo alcançado com a reposição de líquidos e do denominado soro caseiro. Porém, quando a desidratação é intensa, é mandatório oferecer soros por via venosa e só suspender seu fornecimento quando o status de hidratação estiver estabilizado.